Tito, capítulo 2, o verso 6 diz assim: do mesmo modo, quanto aos mais jovens, exorte-os para que em todas as coisas sejam moderados. Verso 11: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Amém. Graças a Deus por sua palavra. Deixe sua Bíblia aberta no texto que lemos e para o qual nós iremos olhar nesta noite. Talvez você se lembre de uma cena que viu em alguma tela por aí. Um senhor mais experiente está sentado no carro junto com um jovem. E eles começam a falar sobre a vida e sobre a maneira de viver. O tio diz para aquele rapaz que está no carro ao lado dele: cuidado com o que você vai ser. E aquele jovem tinha tido um encontro inesperado com uma aranha. E sentado ali no carro, eles começam a discutir. O jovem agora tinha um poder, um diferencial que lhe fez ser diferente das pessoas normais. Alguém com mais capacidade do que as pessoas normais. Mas ele estava pensando em usar o seu poder de maneira egoísta, de maneira que apenas ele evitasse isso, fazendo coisas tolas. E agora, naquela conversa, o tio volta-se para o rapaz e lhe diz uma frase que agora talvez você identifique onde foi que você viu esta cena, que ele diz assim: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Não vou perguntar qual o filme, você já identificou, ou quase todo mundo já pôde entender. Mas o que aquele homem está dizendo é exatamente que, à medida que nós recebemos mais somos responsáveis pela maneira como usamos isso. Essa frase não é da Bíblia, lógico, mas a palavra de Deus nos ensina: a quem muito é dado, muito será cobrado. Porque todos nós precisamos viver de maneira a que usemos bem aquilo que nós recebemos. E eu não sei quanto de herói tem em você, mas eu tenho certeza de uma coisa: você tem um poder que lhe diferencia das outras pessoas. E é sobre este poder da graça de Deus em nossa vida que eu quero falar nesta noite com você, para nós entendermos aquilo que agora um outro senhor conversa com um jovem. Eles não estão num carro, com certeza, mas o apóstolo Paulo escreve a seu também filho na fé, Tito, um jovem, para lhe dizer de que maneira a graça nos ensina a viver e nos capacita a ser estas pessoas que Deus quer que nós sejamos, porque nós temos também um diferencial. A nossa fonte de poder não está numa picada, ela está numa operação muito maior de Deus, mas que também nos transformou, nos fez ser novas criaturas, nos fez ser pessoas diferentes. E agora Paulo está escrevendo a esse seu filho, esse jovem Tito, para lhe falar sobre como o povo de Deus deve viver por causa da graça que ele recebeu. E nós vamos entender que a graça de Deus, ela não somente é a única razão de nós sermos salvos, mas também ela é aquela que nos conduz nesta caminhada. Porque a graça salva,
mas ela também educa. E ela também nos capacita para que nós possamos viver neste intervalo das duas vindas de Jesus, de maneira a agradá-lo e esperá-lo como nós devemos ser o povo de Deus. Glória a Jesus. O texto que nós lemos, Paulo começou a dizer lá no verso 6 que nós temos uma qualidade de jovens na igreja, mas que eles precisam também de uma direção para a vida. E depois, quando ele vai falar para todos nós, para toda a igreja, ele repete essas condições, nos dizendo que a graça de Deus nos fez ser essas pessoas diferentes. No verso 11, ele disse aí: a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. A graça nos alcançou e nos fez ser novas criaturas em Cristo Jesus. Quando você foi alcançado por esta graça, e você disse sim à oferta de salvação, e você disse sim ao chamado de Deus por seu Espírito Santo, que não fomos nós que iniciamos, foi Ele que veio ao nosso encontro. Alguém às vezes diz: eu achei Jesus. Não, eu fui achado. Quem estava perdido era eu. Ele que me achou, veio ao meu encontro, me salvou, mas agora esta graça é o favor que me faz ser uma pessoa diferente. O que é a graça de Deus? É o maior presente dado a quem menos merece. A graça de Deus é quando Ele, o Senhor, decidiu nos resgatar de uma maneira de viver ruim e de uma maneira de viver que só caminhava para a destruição. E agora enviou seu Filho para na cruz pagar o preço por mim e por você, para que nós possamos ser novas criaturas. Agora esta graça, Paulo diz, se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. A graça de Deus, ela é oferecida a toda a humanidade. E todo aquele que crê, ele pode ser salvo, porque esta graça é oferecida a todos. O chamado de Deus é universal. A pregação do Evangelho é ordenada a todo o mundo. Jesus veio ao mundo para iluminar todo homem que vem à terra. Ele se entregou para morrer por cada um de nós. Esta é a mensagem que nós pregamos e um dia ouvimos. E respondemos a esta mensagem com um sim, que só foi possível porque o Espírito de Deus nos capacitou para nós fazermos isso. Embora haja alguém que recusa esta graça, embora haja alguém que rejeita o chamado de Deus, nós, por sua graça e misericórdia, dissemos sim à oferta que Ele nos fez, ao chamado que Ele nos fez, e agora a graça de Deus se tornou salvadora, porque há uma condição apenas que Deus exigiu: aquele que crê será salvo. Se Deus tivesse dito aquele que merece será salvo, eu não estaria aqui. Mas Ele não disse aquele que merece, Ele disse aquele que crê. E crer não é nenhum mérito, porque crer é quando eu desisto de tentar com a minha força, tendo certeza que eu não consigo, para aceitar que o que Ele fez já é suficiente para que eu possa ter a nova vida que Ele me concede pela graça. Aleluia. Só que Paulo diz, a graça inicia esta vida, ela nos salvou, ela nos resgatou, ela nos transformou, e agora esta graça nos fez ser novas criaturas, porque quando um dia nós dissemos sim a Jesus, Ele não somente nos transformou, nos deu um novo coração, uma nova vida, mas Ele agora nos fez ser templo e morada do Espírito Santo. Ele veio morar em nós, aleluia. Nós somos templo do Espírito Santo, né?
Tem uns que são uma igrejinha, tem outros que assim, é quase uma catedral, né? Tem uns templos maiores, tem uns templos menorzinhos, mas Ele habita em nós. Ele mora conosco, Ele está conosco, aleluia. E porque Ele está conosco, isso também é a manifestação da graça de Deus. Agora Paulo diz, no verso 12, essa graça nos salvou, ele disse no verso 11, mas no verso 12 ele diz, ela nos ensina, ela nos educa. Essa graça, ela é a nossa pedagoga, ela que nos conduz nesta caminhada. É maravilhoso ser crente em Jesus, porque quando você aceita Jesus, você recebe o manual e ainda vem o instrutor integrado. Eu não conheço nenhum outro aparelho que tenha um dispositivo desse. Você recebe o manual para ler, mas tem o instrutor integrado que quando você precisa, chama por ele, fala com ele, ele ensina, ele educa, ele corrige, ele nos leva a esta caminhada. Porque a graça divina, queridos, não é uma força impessoal. A graça divina é a presença dele em nós, por seu Espírito Santo. A graça divina não é apenas um favor impessoal de Deus. É a manifestação desse Deus na nossa vida, para que nós possamos viver da maneira como Ele nos quer. E a graça que nos salvou, agora também nos educa, ela nos ensina, ela nos conduz, além de nos libertar, ela está conosco nesta caminhada a cada momento. Por isso é que nós temos de Deus uma responsabilidade. Se com grandes poderes vem grande responsabilidade, com o maior poder vem uma grande responsabilidade. Porque agora ele diz, essa graça, ela nos ensina. Somos salvos pela graça, mas somos santos também pela graça. A graça nos ordena, mas ela nos dá a capacidade para cumprir. A graça nos capacita a fazer aquilo que Ele quer, porque ela já nos transformou em novas criaturas. A graça, ela exige que abandonemos certas práticas, mas é Ele mesmo quem dá a capacidade para nós fazermos isso. Ela não proíbe, sem nos dar a capacidade de resistir à tentação. Que Deus maravilhoso esse! Que nos chamou por sua graça e agora por seu Espírito Santo, ela nos faz viver esta nova vida. Hoje estamos vivendo já, ou começamos uma nova era, onde a inteligência artificial está presente na vida das pessoas. Hoje já seu telefone responde à inteligência artificial. Você faz uma busca e o Google não responde simplesmente, ou não traz só uma pesquisa, ele sintetiza, ele traz uma resposta de inteligência artificial. E daqui para frente vamos ver muita coisa que você pede e ele já dá uma resposta elaborada. O crente não sai de fábrica com inteligência artificial, mas ele já vem capacitado com outro tipo de inteligência. A inteligência espiritual, que é melhor do que a artificial. Porque a inteligência artificial só conhece aquilo que está disponível ao conhecimento humano. Mas o Espírito Santo que habita em nós, ele conhece aquilo que está disponível ao conhecimento divino. Glória a Jesus. Aquilo que o homem não conhece, nunca vai conhecer. Aquilo que ele não sabe como é e nunca saberá. Aquilo que ele não sabe nem pode fazer. O Espírito de Deus que habita em nós sabe, conhece, pode e nos capacita a viver e a ser esta pessoa que nós precisamos ser. Aleluia. Enquanto eu estava aqui, cheguei aqui, eu estava me lembrando de um dia. Eu fui pastor nessa igreja só por 6 meses.
Um dia eu estava sentado aqui onde está o pastor Abel, talvez um pouquinho mais para trás. Era a festa do círculo de oração. E a igreja estava cheia, e como haviam as dirigentes, coordenadoras, supervisoras, o púlpito estava cheio de irmãs, e quando fica muito cheio, a gente põe cadeira assim do lado aqui, né? Tinha uma cadeira bem aqui. Estava sentada uma irmã, coordenadora do ciclo de oração, uma serva de Deus, muito querida. E eu sentado ali, talvez, acho que estava naquela cadeira do meio, mas encostada ali na parede. E de repente, as irmãs estavam dirigindo o trabalho, eu estava como pastor ali, eu olhei para a irmã que estava sentada aqui, e ela estava assim, ó, com um olhar, olhando para mim. Aí eu olhei para ali, olhei para acolá, quando eu olhei para ela, ela estava com um olhar, olhando para mim. Digo, Jesus. Aí eu olhei para ali, olhei para acolá, quando eu voltei para cá, ela estava assim, ó, olhando para mim. Digo, misericórdia, Jesus, foi o que houve? Mas aí daqui a pouco ela se moveu para se levantar, aí eu já entendi pelo Espírito, ela chegou onde eu estava e disse assim, assim como eu estou olhando para você, sem tirar os olhos, o Senhor te diz, eu não perco você de vista. Glória a Jesus. Eu não perco você de vista. Eu não tiro você debaixo dos meus olhos. Eu sei onde você está, eu sei o que você está fazendo, eu sei o que você precisa, eu sei o que você está necessitando, aleluia. Essa é a inteligência artificial, Ele está conosco, Ele sabe tudo, Ele conhece tudo, e você e eu somos capacitados por esta graça, e agora Ele vai dizer, a mesma graça que nos salvou, que nos resgatou, que nos tirou do lamaçal do pecado e nos fez novas criaturas, esta graça vai nos ensinar a viver a vida que Ele quer que nós vivamos, e Ele sabe e acompanha muito bem onde nós estamos, o que fazemos, o que precisamos, aleluia. Você pode não saber o que agora você está precisando, mas o Espírito que habita em você, conhece suas necessidades, não tira você das suas vistas, Ele sabe onde você vai, o que está pensando, Ele sabe o que você precisa, e Ele é aquele que por graça de Deus nos capacita para nós andarmos da maneira como Ele quer que nós sejamos. Aleluia. Se você é um crente em Jesus, bem-vindo à era da inteligência espiritual. Ele está em você, aleluia. Ele conhece tudo, Ele sabe tudo, e Ele está pronto a lhe dar o que você precisa, porque a graça de Deus, Paulo disse, nos salvou, e agora ela nos educa, nos ensina. É maravilhoso ser crente, porque Deus não nos salva e diz assim, agora se vira. Deus diz assim, você está salvo e eu estou com você. Você está salvo e eu estou para lhe ajudar. Eu estou para lhe orientar. Eu estou para lhe dar a direção pela graça de Deus. Como é que essa graça nos ensina? Paulo vai dizer aí no verso 12. Ela nos ensina, nos educa para que possamos renegar a impiedade e as paixões mundanas. A primeira coisa que a graça nos ensina, queridos, é a renunciar o que não agrada a Deus. Porque a vida cristã é uma renúncia. Quando você lá, jovem, adolescente, quis fazer o que todo mundo faz, sua mãe disse que não era para fazer, aí você disse assim, mas todo mundo faz. Aí ela disse assim, mas você não é todo mundo. Mas se você agora é crente, aí é que você não é todo mundo. Porque ser crente é receber um poder de um Espírito que habita em nós. Mas esse Espírito tem uma característica que acompanha o seu nome, se chama Espírito
santo. Porque Ele é santo. A vida cristã é inicialmente uma vida de renúncia. Renegar a impiedade. Desistir das paixões mundanas. Abrir mão de abandonar aquilo que não agrada a Deus. Paulo diz então que aqui deve haver uma rejeição intencional. Porque o chamado da graça é para que nós rejeitemos comportamentos, atitudes, forma de viver que desonra a Deus. Só que o que é maravilhoso, queridos irmãos, é que Deus não diz assim: você precisa deixar, sem que Ele mesmo antes diga: mas eu lhe capacito a fazer o que você precisa fazer. Renunciar às paixões mundanas inclui o desejo pelas coisas mundanas. Mas só que o que parece impossível, e de fato é, para o homem natural, o jovem cristão tem agora um poder para abrir mão destas coisas. Alguém pode olhar e achar que é loucura, que é fanatismo, que é um absurdo. Mas aquele que tem o Espírito não faz isso porque está sofrendo. Ele faz isso porque ele entende que aquele que habita nele não lhe dá mais a vida que tinha antes, mas lhe dá uma vida melhor com Jesus. Esse ensino da graça é que nos capacita muitas vezes a dar um não firme àquilo que o mundo oferece. O mundo diz assim: se você quer viver, se você quer aproveitar a vida, você precisa fazer isto, isto, isto e isso. Mas o Espírito Santo nos diz: se você quer a vida que eu tenho para lhe dar, você precisa renunciar às coisas que o mundo oferece para viver uma vida melhor que eu tenho para te dar. Porque a graça não só nos trouxe para Deus, mas ela colocou Deus em nós, o que faz com que agora nós sejamos libertos daquela velha vida. O cristão não tem mais os mesmos desejos que o homem decaído tem. Ele passa pelas mesmas tentações, passa pelas mesmas ofertas que o mundo faz, mas há nele um Espírito que lhe dá uma característica e uma capacidade diferente. O apóstolo que escreveu, ou melhor, o escritor aos Hebreus, que não sabemos exatamente quem foi, ele diz lá no capítulo 12, que os nossos pais nos corrigiam como queriam quando éramos pequenos, para que nós pudéssemos ser melhores. E glória a Jesus quem tem um pai que lhe corrige ou que lhe corrigiu, né? Muita gente passou pela primeira vara da infância e sobreviveu bem. Muita gente escapou de sandálias havaianas voadoras por aí e escapou bem. Porque nossos pais nos corrigiram. E dê glória a Deus se você tem um pai que lhe corrige. Eu vi uma história de um menino muito mimado. E um dia ele aprontou tanto que a mãe perdeu a paciência. Pegou aquele menino e deu-lhe uma palmada. E ele começou a chorar. E ela ficou assim, querendo coração de mãe, né? E ele disse assim: obrigado, mãe. Por quê? Porque agora eu entendi que você me ama. E a Bíblia, na realidade, já dizia isso. Quem ama, corrige. Por isso que o escritor aos Hebreus, no capítulo 12, ele diz: nossos pais nos corrigiam,
Mas Deus, Ele nos corrige, como Ele de fato quer, para que nós sermos participantes da sua santidade. Porque a graça de Deus, queridos, é essa maravilhosa operação de Deus em nós, que não somente nos estimula, nos capacita, nos faz viver essa nova vida, nos dá ânimo, nos dá alegria, nos dá um viver extraordinário, um motivo para viver, mas essa graça, porque Deus nos ama, ela também nos corrige. A graça de Deus às vezes vai se manifestar num poder animador, mas muitas vezes a graça de Deus também vai se manifestar num poder corrigidor, porque Ele quer que nós sejamos santos, porque Deus também tem lixa, e ela vem de muitas maneiras na nossa vida, para que nós possamos ser corrigidos por Ele. É o Espírito Santo, é a graça de Deus, Paulo diz, que nos ensina a abandonar aquilo que não agrada ao Senhor. Não é simplesmente a norma, não é simplesmente o mandamento, não é nem simplesmente a palavra, é o Espírito, é a graça. Porque a lei já dizia como o homem devia viver, mas a lei só agia por fora. Mas o Deus da lei disse: um dia eu vou lhes dar um coração novo, e vou colocar em vocês o meu Espírito, e aí vocês então terão prazer em cumprir os meus mandamentos. Aleluia. Há uma diferença muito grande entre você que aceitou a Jesus, você que se rendeu a Ele, porque uma vez que essa graça nos alcançou e nos transformou, Ele nos deu agora o poder do seu Espírito, que em nós nos capacita para nós dizermos não àquilo que não agrada a Ele, para nós dizermos não às ofertas que não glorificam o seu nome, para nós dizermos não àquilo que não honra o nosso Pai, aleluia, e para vivermos de maneira diferente do mundo. Como é que um crente é diferente do que não é crente, vivendo no mesmo ambiente? Alguém disse, é fácil de você entender. Pega uma ovelha e pegue um porco e bote os dois na lama, e você vai ver atitudes diferentes. Se você tentar tirar o porco da lama, você vai ouvir poucas e boas. Pense num sujeito zangado. Pense num camarada que vai lhe excomungar até a terceira geração, porque você está querendo tirar ele da lama. Ovelhas também caem na lama, mas lá não é o ambiente delas. Elas não gostam de lama, elas não se sentem à vontade lá, elas não querem estar lá. E se aparecer algum filho de Deus para tirá-la da lama, ela dá glória a Jesus, ela fica alegre e animada. Se você der um banho nela depois, aí que ela fica alegre e animada, porque há uma diferença, não é apenas na aparência externa, é na essência, aleluia. O crente vive nesse mundo, às vezes ele tropeça, às vezes ele cai, às vezes ele erra, às vezes ele se suja de lama, mas porque há um espírito diferente nele, um espírito que é santo e o santifica, um espírito que o chamou para uma nova vida e lhe capacita para esta vida. Ele não tem mais prazer na lama, não tem mais o desejo de ficar lá, não tem mais alegria, e se você resolver tirá-lo, ele não grita com você, ele diz obrigado por me tirar da lama. Glória a Jesus. A graça de Deus nos capacita. Você pode estar dizendo assim, pastor, mas eu não tenho esse poder todo, eu sou fraco. Bem-vindo ao clube do qual o apóstolo Paulo é o presidente.
Porque ele também se achou muito fraco. Ele também achou que não tinha condição a dizer não. E Deus colocou nele um espírito corrigidor do caráter mais extremo. Um espinho na carne, ele disse. Eu não aguento isso. Eu sou fraco. Aí o Senhor Jesus lhe disse assim: não peça mais para eu tirar isso de você, Paulo, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí caiu a ficha, como a gente diz, e Paulo disse: aí eu entendi que quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Porque grave uma coisa para você não esquecer: Deus não dá seu poder a quem se acha forte. Deus dá o seu poder a quem tem certeza que é fraco. Deus dá o seu poder a quem tem certeza que precisa dele. Mas porque Ele nos dá este poder, e quanto mais fraco eu sou, mais forte Ele se mostra. Quanto menos força eu tenho, mais a força dele aparece. Quanto menos eu tento agir com a minha própria força, mais Ele faz com a força dele. Quando você faz com a sua força. Mas quando você deixa que Ele faça, Ele faz com a força dele. Aleluia! Quando você tenta com as suas próprias forças, você está tentando resolver com o que você pode, sem acionar aquele poder que Ele te deu. Agora, quando você diz assim: Jesus, eu não posso, eu não sei, eu não tenho, mas eu vou apertar a tecla do poder turbo aqui agora, e você depende do Espírito e chama por Ele, aleluia, Ele diz: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, porque a minha graça é suficiente para você, aleluia. Quando eu sou fraco, tem graça. Quando eu não posso, tem graça. Quando eu não consigo, tem graça. Quando eu não sei, tem graça. Quando eu não tenho forças, tem graça. Quando eu não consigo resolver, achar uma saída, tem graça de Deus para que eu possa caminhar nesta vida, neste mundo. Quando o mundo fizer ofertas a você e você entalar a garganta para dizer não, clame pela graça, porque esta graça te capacita a renunciar aquilo que não agrada a Deus. Ela nos educa, essa graça nos conduz, ela nos capacita a vivermos desta maneira. Mas a vida do crente não é só de renúncia, também tem um comportamento ativo. E aí Paulo continua dizendo: rejeitadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa. Ele vai dizer que tem 3 maneiras como nós devemos viver neste mundo. Quanto a nós mesmos, sensato, equilibrado, moderado, disciplinado. E isso só é possível porque o Espírito tem um poder chamado domínio próprio. Quanto aos outros, ele diz: nós devemos viver de maneira justa, correta, certa, adequada. Mas para isso, o Espírito também tem um poder, se chama a justiça de Deus em nós. E ele diz ainda que nós devemos viver quanto a Deus de uma forma piedosa. Piedosa quer dizer reverente, consagrada, dedicada. E para isso também ele nos chama, porque ele tem um poder chamado temor de Deus que ele coloca dentro de nós. Veja só, o apóstolo Paulo diz: em primeiro lugar, nós devemos viver neste mundo de forma sensata, equilibrada, modesta. O jovem
E o crente, de maneira em geral, precisa aprender a controlar as próprias paixões, dominar a si mesmo. Mas isso é difícil. Aliás, deixa eu corrigir, é impossível por nossa própria força. O apóstolo Paulo, escrevendo do ponto de vista de um homem que não tem ainda a graça de Deus, ele diz: o bem que eu quero fazer, não faço, e o mal que eu não quero, eu faço. Eu giro o carro para a esquerda, o bicho vai para a direita. Mas pela graça de Deus, Ele gera em nós um fruto chamado domínio próprio, moderação, autodomínio. Não auto no sentido de que sou eu que eu faço, mas que eu posso por causa do Espírito que em nós nos capacita para nós fazermos estas coisas. E porque Ele nos capacita, queridos, a termos domínio próprio, Ele nos convida a nós termos domínio sobre a nossa vida. E um dos principais aspectos que nós precisamos hoje ter controle sobre a nossa vida é sobre o uso do nosso tempo. Escrevendo aos Efésios capítulo 5, verso 15 em diante, Paulo diz assim: portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não sejam tolos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Você sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida? Eu vou resumir: que você use o tempo que Ele lhe deu para fazer o que Ele quer. A vontade de Deus para a sua vida, embora tenha muitas direções, ela pode ser resumida nesse único aspecto: Deus lhe deu tempo, e Ele quer que você use o tempo que você tem para fazer aquilo que Ele quer. É isso que Paulo está dizendo. Use o tempo de forma apropriada. Deus tem um projeto para a sua vida. Deus tem um projeto para a sua vida. E para que você possa cumpri-lo, Ele lhe deu tempo. Só que tem gente que não usa bem o tempo que tem. Gente crente, que não entende ainda que o Espírito lhe capacita para dominar, inclusive, o tempo que você tem. E usa mal o tempo que Deus lhe deu. Se você não usar o seu tempo para cumprir a meta de Deus para a sua vida, você provavelmente vai gastar o seu tempo para cumprir a meta de Mark Zuckerberg para a vida dele. A meta das redes sociais é gastar o seu tempo para cumprir a meta deles. Mas a meta de Deus para a sua vida é que você gaste o seu tempo para cumprir a meta dele na sua vida. Aleluia. Quando você não entende isso, você gasta muito tempo com a meta dos homens. Mas quando você entende isso, você vai gastar seu tempo para cumprir a meta de Deus. Quando você diz não ao Instagram e diz sim a Mateus, Marcos, Lucas, João, você está cumprindo a meta de Deus para a sua vida. Quando você diz não às redes sociais e diz sim à oração, você está cumprindo a meta de Deus para a sua vida. Agora veja o que Paulo disse: não viva como tolo. Entenda qual é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Que você use o seu tempo para fazer aquilo que Ele te deu. Pastor, mas eu não sei como faz isso. É porque você não leu a palavra, o manual, e nem acionou o instrutor integrado, o Espírito Santo. Mas experimente acionar o botão da inteligência espiritual e dizer assim: Espírito de Deus, como é que eu vou usar o meu tempo hoje? Um grande homem de Deus deixou registrado dizendo: quando eu acordo, eu vou lá no General, bato continência e digo:
Servo à disposição, o que é que o Senhor quer que eu faça hoje? Porque ele começava o dia dizendo: Deus tem uma meta para mim neste dia. Deus tem um propósito para mim neste dia. Deus quer que eu use o tempo para cumprir a meta dele para mim neste dia. Deus tem um propósito para mim neste dia. E eu vou usar o meu tempo para cumprir isso. Então é preciso que nós perguntemos: qual é a vontade do Senhor para a minha vida hoje? E certamente Ele nos capacitará a usarmos melhor o tempo que Ele nos deu. Nós não podemos permitir, queridos, que a tecnologia que pode ser usada para nos fazer crescer seja um impedimento ao nosso crescimento na graça e no conhecimento de Deus. Este é o grande desafio desta geração. Aleluia. Saber usar a inteligência e a tecnologia para crescer nos propósitos de Deus. Alguém diz assim: os crentes de antigamente, eles oravam muito mais, porque eles não tinham essa vida corrida de hoje, porque eles não tinham essa série de coisas para fazer hoje. Me permita discordar, porque os crentes de 100 anos atrás, quando ele queria água, tinha que ir lá no poço, jogava o balde, enchia o pote do lado de fora, jogava de novo, botava na cabeça, e você, quando quer água, você vai lá, gira aquela torneira um quarto de volta. Se já não tiver na sua casa, aquela que diz assim: Alexa, água. E ela já lhe dá a água que você quer. Então veja quanto tempo você economizou com a Alexa ou com a quarto de volta. Quando os crentes antigamente queriam fogo, ele ia lá, botava a lenha. Primeiro ele ia fora, rachava, botava no fogão, abanava, soprava, que só faltava acabar os pulmões até ter fogo. Hoje em dia você aperta um botãozinho e tem fogo. Deixa eu dizer uma coisa: os crentes antigamente não oravam mais porque eles tinham menos coisas para fazer. Eles oravam mais porque eles tinham menos distrações. Eles tinham menos coisas que roubavam o seu tempo. Não tinha nada Netflix. Não tinha maratona de séries, não tinha nada. E eles encontravam mais tempo para estar com o Senhor. Hoje nós temos uma oferta enorme de coisas à nossa disposição. Mas a graça de Deus nos diz assim: eu lhe capacito a viver neste presente mundo de maneira moderada, de maneira controlada, com autodomínio, dominando o seu tempo, dominando a sua vida. Se você acha que não consegue se livrar das distrações que atrapalham a sua vida, acione o modo da inteligência espiritual e peça ao Espírito Santo que lhe conduza naquilo que você deve fazer, e você vai encontrar mais tempo para orar, você vai encontrar mais tempo para ler, você vai encontrar mais tempo para ter tempo para Jesus, porque Ele vai arrumar tempo para você. Aleluia. Tem um amigo meu que é pastor, ele disse que não estava encontrando tempo para fazer o que deveria fazer, porque era tantas demandas na igreja. Pastor no interior, psicólogo, bombeiro, motorista de ambulância, é tudo no mundo, porque o que precisar ele vai resolver. Não estou conseguindo tempo. Aí o Espírito Santo apertou um botãozinho qualquer na coluna dele, ele passou 15 dias de cama. E ele descobriu uma coisa: a igreja não caiu, os crentes não se desviaram, e ele encontrou tempo para orar, que foi uma beleza. Glória a Jesus. Nós temos um Senhor que nos capacita a viver de maneira moderada, de maneira que tenha autodomínio. Você tem um poder que o Espírito Santo lhe dá como parte do fruto do Espírito, que é autocontrole.
moderação, domínio próprio, aleluia. Não ignore esse poder que Ele lhe deu, porque se Ele nos dá o poder, é para nós usarmos bem o que Ele nos dá, aleluia. Mas Ele diz que o jovem também tem que aprender a viver nesse presente tempo de forma justa, ou seja, tratando os outros de maneira adequada. Vivemos num tempo em que agir correto virou novidade. Quando alguém devolve um dinheiro que não é seu, sai no jornal. Quando alguém faz uma coisa correta, vira notícia. Porque parece que todo mundo está querendo fazer o errado. Viver nesse tempo parece que integridade é exceção. Mas se você é crente, você é da turma da exceção. Você precisa viver de maneira a demonstrar a nova vida que Deus lhe deu. Aleluia. Porque a forma como nós vivemos dá testemunho do Cristo que nós adoramos. Porque a forma como você vive faz com que as pessoas conheçam o Deus que você serve. Moody dizia, de cada 100 pessoas, só uma, o crente, lê a Bíblia. As outras 99 vão ler o crente. Um pastor chegou para assumir uma igreja numa cidade. Enquanto ele estava ali fora esperando para entrar para tomar posse, o vizinho estava ali sentado na calçada. Ele aproveitou e foi lá: opa, boa noite, como é que vai? Eu sou o novo pastor aqui e quando o senhor quiser está convidado para vir o culto. Ele disse: pastor, eu comecei a ler um livro hoje. Quando eu terminar eu lhe digo se eu venho ou não ao culto. Certo, tudo bem. Aí o pastor tomou posse. Quando vinha para o culto, o rapaz estava lá sentado na porta: boa noite, como é que vai? Tudo bem? Tudo bem. Aí para puxar a conversa, né? E o livro? Estou lendo. Passaram-se os dias. E o livro? Ainda estou lendo. Um dia quando ele chegou, o camarada estava já arrumado na porta da igreja. Hoje vim assistir o culto. Oh, que bênção, glória a Jesus, é bem-vindo, vamos entrar. Aí veio aquela curiosidade que você está agora também, né? E o livro? Terminei de ler. Gostei do que li. E aí vem essa outra dúvida que você está querendo que eu pergunte agora. Que livro é que você estava lendo? E ele disse: pastor, eu estava lendo o livro da sua vida. Eu comecei a prestar atenção como você tratava a sua esposa. Comecei a prestar atenção que você foi na padaria, comprou, pagou. Como você foi no comércio, tratou bem a mulher lá da recepção. O Espírito nos capacita a viver de uma forma íntegra. E não é porque nós somos as pessoas mais diferentes do mundo. É porque Ele nos dá esta graça. Porém, quando nós vivemos da maneira que o agrada, nós damos testemunho de que Ele mudou a nossa vida. O maior impedimento, na minha experiência pastoral, o maior impedimento a alguém aceitar o Evangelho é o mau testemunho de alguém que não vive conforme o Espírito que mora nele. Porque outras objeções você passa por cima, mas quando alguém diz assim: se é para ser crente igual o meu vizinho, como é que você vai ultrapassar essa objeção? Mas nós aprendemos a fazer o que é correto, porque a palavra de Deus, ela nos ensina a vivermos esta forma correta. Agora o crente tem todas as vantagens, queridos. Ele não tem só o manual escrito, ele tem o instrutor integrado. Ele tem o Espírito que nos ensina a nós vivermos. Paulo diz: nós devemos viver de forma modesta, equilibrada, de forma justa. E ainda ele diz: neste mundo devemos viver de forma piedosa. Piedosa quer dizer: eu sei que Deus está me vendo e eu vivo de maneira a não deixar de corresponder ao que Ele quer de mim.
Ser piedoso é ter consciência de que estamos sob a vista de Deus. Vivemos num mundo que pertence a Ele. Vivemos num mundo onde Ele está vendo tudo. E nós vemos que Ele, o Senhor, é quem também nos dá este temor. Mas nós precisamos viver neste mundo dessa maneira, de forma ativa, queridos irmãos. O Espírito nos capacita. Esta gentil professora, a graça, nos ensina. Mas nós precisamos ter a consciência disso. Deus vê tudo, conhece tudo, mas esse Deus que tudo vê, também nos capacita a nós vivermos da maneira que Ele quer. Aleluia. Faz toda a diferença servir a um Deus que sabe tudo. Eu escutei um testemunho de um pastor, que Deus lhe deu uma ordem, que fosse em tal endereço, que havia uma igreja fechada, e que ele deveria reabrir aquela igreja. E ele, obediente, foi. Quando ele chegou lá, procurou saber, e alguém disse, não, infelizmente o pastor, que os membros se juntaram, compraram esse prédio, o pastor desistiu do ministério, vendeu o prédio e foi embora. E a igreja está fechada. Não, mas eu vou reabrir. Deus mandou que eu viesse reabrir. E soube qual era a empresa que tinha comprado o prédio e foi lá. Era uma empresa fabricante de equipamentos de odontologia. Quando chegou na recepção, ele contou a história e começaram a rir dele. Porque o dono da empresa era conhecido como quem tinha ódio de crente. Fazia parte de outra religião que gosta muito de tambor. Quando disseram que ele queria falar com o dono para reabrir a igreja, riram dele. Mas alguém avisou o dono, ele disse, manda esse pastor subir aqui que eu quero saber dessa conversa. Como é? O senhor quer comprar de volta a igreja? Ele disse, não, comprar não. Deus disse que a igreja vai ser aberta, é para você devolver a igreja. Você está louco, eu não faço nunca isso. Mas o Espírito Santo, Ele sabe tudo. Ele conhece tudo. Ninguém esconde nada dele. Aí o Espírito Santo falou no coração do pastor e disse assim, pergunte a ele. Se eu tirar a filha dele da cadeira de rodas, se ele devolve? Quando ele faz essa pergunta, o homem ficou furtacou, amarelo, vermelho, verde. E disse, ninguém sabe dessa história. Ninguém aqui jamais ouviu falar dessa filha. Como é que você sabe disso? Ele disse, é porque quem mora em mim me avisou. Aí o camarada disse, e quando é que ele vai curar a menina? O pastor já estava no embalo da fé, disse, é agora. Pois se ele curar, eu devolvo a igreja. O pastor disse, eu não vou nem orar, ligue para a sua casa, que Deus disse que ia fazer, está feito. Quando ele ligou para a sua casa, alguém atendeu já gritando, você não sabe o que aconteceu, olha o que aconteceu, a menina está correndo aqui no meio da sala. A menina está correndo no meio da sala. O que foi que aconteceu? De repente ela se levantou e começou a andar. O dono da empresa caiu de joelho, devolveu a igreja, aceitou a Jesus como seu Salvador. Aleluia. Porque há um Espírito que conhece tudo, aleluia, que sabe tudo, que dá graça, que orienta, que capacita, que educa. E porque nós servimos a este Espírito, nós precisamos entender que o poder que há em nós nos chama a viver uma vida diferente, uma vida com Ele, uma vida que modifica quem nós éramos. Mas o poder que Ele nos dá, nos traz a responsabilidade de querer viver esta nova vida. Glória a Jesus. Lá fora, no mundo natural, crescimento geralmente vem acompanhado de independência. Quanto mais você cresce, mais independente você fica.
O menino cresce, não quer mais nem que a mãe segure na mão para atravessar a rua. A mocinha cresce, não quer que vá nem deixar mais na porta da escola, porque é independente. O rapaz, a moça cresce, quer arrumar um trabalho e morar em outro lugar, é independente. Mas eu preciso dizer a você, no reino espiritual é diferente. Quanto mais você cresce, mais dependente você fica. Quanto mais você cresce, mais dependente você fica. Se você não é dependente, é porque você, me desculpe, não cresceu o suficiente ainda. Nós queremos e desejamos e devemos crescer na graça e no conhecimento. Mas quanto mais crescemos nesta graça, que não é apenas uma força, é um relacionamento com uma pessoa, mas nos tornamos dependentes dele. Aleluia. Alguns vão ter dependência até para viver, para comer, para sustento. Outros terão outros tipos de dependência, para estratégias. Mas o crente é dependente do Espírito de Deus. E se ainda não chegamos nesse estágio de dependência, é porque nós estamos como meninos, querendo um crescimento que ainda não chegou. Cada um de nós tem a sua história. Um dia, pastoreando esta igreja, estava pregando aqui um amigo, pastor em Cuiabá. Ele virou-se para trás. Eu tinha quase 15 anos que trabalhava numa grande empresa. E ele me disse: pastor Kleber, Deus manda lhe dizer que vai tirar você do contra-cheque dos homens e colocar no dele. E você estremece, mas eu pensei, bom, pelo menos ainda vou ter um contra-cheque, glória a Jesus, né? E o tempo passou, eu fui trabalhar, aí do nada, eu ainda era pastor dessa igreja, recebi um e-mail da empresa praticamente me desligando. Meu chefe cobrando uma série de coisas, mandando com cópia para o gerente geral. Nunca na minha empresa, em 15 anos de empresa, tinha visto um negócio desse. Poucos dias depois, eu fui demitido. Deus fechou a porta. E eu sei que foi ele, porque 10 anos antes ele me disse assim: quem abriu a porta sou eu, fui eu, só quem fecha sou eu. E aí eu fui trabalhar aqui na capital. Depois Deus nos mandou para o interior. E o que já era uma dependência virou muito maior. Agora a dependência completa do cuidado de Deus. Deus cuidou de mim durante muitos anos através dos empregos que Ele me deu. Mas chegou agora um tempo que Deus ia cuidar de mim de uma forma diferente, sobrenatural. E Deus fez coisas extraordinárias, queridos irmãos. Mas deixa eu lhe contar só um caso. Em plena pandemia, igrejas fechadas, eu tinha mudado de Galinhos para o município de Ceará-Mirim. Igreja nova, em plena pandemia, ninguém conhecia, não tinha casa pastoral, aluguei uma casa a 10 quilômetros da cidade, ninguém praticamente sabia onde era a casa do pastor. Lá em Galinhos, mesmo na pandemia, o irmão chegava e jogava por cima do muro: pastor, o dízimo. Eu digo: olhe, glória a Jesus. Agora ninguém sabia nem onde era a casa do pastor. E chegou um dia, um sábado, nós estávamos em campanha de oração. E daquele sábado para o domingo seguinte, nós não tínhamos nada. Nada. Porque a igreja estava fechada. A renda não tinha nada. Para dizer que não tinha nada, acho que tinha ainda um ovo e
meio pão ou qualquer coisa assim, ajeitamos qualquer coisa no café da manhã. Tínhamos ficado em oração pela madrugada, porque era uma campanha de oração que nós estávamos fazendo. Mas no meio da manhã, o telefone toca. Era um amigo, um irmão, que eu conhecia de muito tempo, mas que faziam pelo menos 10 anos que eu não falava com ele. Ele ligou e disse: Kleber, como é que você está? Tudo bem? Eu digo: tudo bem, graças a Deus. Ele disse: olha, eu não sei o que, mas eu sei que você está precisando de alguma coisa. Porque ontem de madrugada eu sonhei com você. Sonhei com você e com a irmã Dione. Sonhei que estava no casamento de vocês. E eu não consegui dormir mais direito. E agora de manhã arrumei seu número para lhe ligar. E alguém já tinha inventado esse processo maravilhoso chamado Pix. A igreja estava fechada, mas o supermercado estava aberto. Quando o celular fez plim, resolvemos o problema, corremos e fizemos aquilo que precisava. Aleluia. Porque Deus tem compromisso com aquele que Ele chama. Você pode não ter as mesmas experiências, certamente não terá, que cada crente aqui tem, mas eu posso lhe garantir, Deus, Ele que nos chama, nos capacita por sua graça, nos convida a uma vida nova, uma vida de dependência, uma vida de crescimento, que significa, eu estou crescendo não para ser independente, mas para ser mais dependente dEle, e porque eu cresço para ser dependente dEle, eu preciso conhecê-lo mais, eu preciso crescer na graça. Isso implica em conhecer mais a Ele, em conhecer não apenas na palavra, mas conhecer no relacionamento que se estabelece na oração, aleluia, que se estabelece nessa dependência de Deus. E agora Paulo conclui dizendo que é neste tempo que estamos vivendo, aguardando a bem-aventurada esperança e a vinda do Senhor, que Ele nos chamou para nós vivermos desta maneira, capacitados pelo Espírito de Deus, aleluia. Com a autorização do pastor, fique de pé comigo, por favor. Aleluia. Se você entendeu o que é a graça de Deus, aleluia, eu quero lhe lembrar, você foi salvo, você foi transformado, você foi mudado, aleluia. Mas o mesmo Senhor que te tirou do lamaçal do pecado, Ele disse: agora eu vou morar em você, eu vou conduzir seus pensamentos, eu vou conduzir a sua vida, eu vou lhe ensinar a dizer não, eu vou lhe ensinar a viver de maneira que me agrade, eu vou ensinar você a ser sensato em tudo o que você vive, eu vou ensinar você a viver de maneira correta, eu vou ensinar você a viver de maneira que não perca de forma alguma a lembrança de que eu estou vendo, eu estou cuidando, eu estou andando com você, aleluia. Porque estamos debaixo desta graça, queridos, e porque esse Espírito mora em nós, nós temos grandes responsabilidades. Porque Deus não nos deu o seu poder para nós ficarmos brincando. Ele nos deu o seu poder para moldar a nossa vida, para vivermos de maneira que agrada a Ele. Eu quero que você saia daqui com novas metas para a sua vida. Eu quero que você saia daqui entendendo: há um poder em mim, um poder que me salvou. Aleluia, há um poder que me tirou da velha vida, me deu uma vida nova, mas esse poder me ensina, esse poder me conduz, esse poder me dirige. Esta pessoa poderosa que habita em mim, que é o Espírito Santo de Deus, Ele me chama, aleluia, para me transformar nesta caminhada. Sabe qual é o processo final, ou qual é a etapa final desse processo? É que no final, eu e você possamos ser parecidos com Jesus, semelhantes a Jesus.
Alguém vai olhar para mim, aleluia, para você, porque o Espírito Santo quer exatamente isso, que olhe para mim, que olhe para você e diga assim: você é crente, né? Logo vi, porque você é Jesus escritinho, porque você parece com Ele, você anda como Ele, você fala como Ele, você gosta do que Ele gosta, você aprova o que Ele aprova, você desiste do que Ele desiste, você está cada dia mais parecido com Ele. Se nós estamos muito diferentes dEle, se nós olhamos no espelho espiritual e não reconhecemos Jesus em nós, está na hora de ativar a inteligência espiritual e dizer assim: Espírito de Deus, faça o que o Senhor pode fazer. Me molde, me ajude, me ensine, me conduza, aleluia. Estabeleça metas. Você quer crescer? Todo crescimento se estabelece com metas. Metas de orar mais, metas de ler a palavra mais, metas de usar melhor o seu tempo, metas de ser um instrumento, metas de abrir mão do que você queria para fazer aquilo que Ele quer, aleluia. Estabeleça metas e coloque isso em prática. Como eu vou saber se eu estou cumprindo a meta? Não pergunte a Dilma, que ela não entende de meta, né? Como eu sei se eu estou cumprindo a meta? Torne suas metas práticas. Não saia daqui dizendo assim: eu vou orar mais. Quanto é mais? Saia daqui dizendo assim: eu vou orar todo dia, tanto tempo. Tá bom, pastor, eu vou ler mais a Bíblia. Quanto é mais? Não, saia daqui dizendo: eu vou ler todo dia um capítulo da Bíblia, 2 capítulos da Bíblia, 3 capítulos da Bíblia. Qual é a sua meta, meu irmão? Você quer crescer? Estabeleça metas. Estabeleça metas. Aleluia. Jesus disse: entra no teu quarto, fecha a porta. Fechar a porta quer dizer corte as distrações. Se fosse hoje, ele dizia: desabilite as notificações no seu WhatsApp. Se fosse hoje, ele dizia: coloque no silencioso ou no modo avião. Porque quando você coloca no modo avião e entra na presença de Deus, aí é que você voa. Aí é que você tem crescimento espiritual. Aleluia. Eu quero crescer. Eu quero crescer. Você quer crescer? Mas se você quer crescer, entenda o que é crescimento espiritual. Já existe em você a capacidade para isso. O que você precisa e eu é acionar cada dia esse poder espiritual que existe em nós. A graça de Deus é a razão pela qual todo crente pode e deve viver uma vida diferente. Se você quer crescer e se você veio a esse congresso, se alguém colocou este tema porque queremos crescer, eu vou dizer a você: foi Ele quem nos chamou para isso. Foi Ele quem nos reuniu aqui e disse: eu quero que você cresça. Eu quero que você cresça espiritualmente. Eu quero que você cresça no conhecimento, na graça. Mas isso, queridos, não vai acontecer se nós não nos rendermos a esse Espírito e entendermos. Ele nos capacitou para vivermos uma nova vida. Jesus se entregou por mim. Ele me salvou, me resgatou do pecado para que eu pudesse viver a vida que Ele quer. E isto inclui o crescimento espiritual que Ele quer para a minha vida e para a sua vida.